Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem senão o espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te, e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se em uma sala escura, tateando as paredes em busca de um interruptor. De repente, uma luz se acende, não vinda de uma lâmpada no teto, mas emanando de dentro de vocês mesmos. Esta imagem poderosa nos ajuda a compreender a mensagem central das leituras de hoje: a iluminação divina que transforma nossa compreensão e nossa realidade. Na primeira leitura, São Paulo nos apresenta uma verdade profunda e misteriosa. O Espírito esquadrinha tudo, até as profundezas de Deus. Que afirmação extraordinária! Paulo está nos dizendo que, através do Espírito Santo, temos acesso a uma sabedoria que vai além da compreensão humana comum. Pensem por um momento na vastidão do universo, nos mistérios das partículas subatômicas, na complexidade do DNA humano. Cientistas passam vidas inteiras tentando desvendar esses enigmas. E ainda assim, Paulo nos diz que há algo ainda mais profundo e misterioso: as profundezas de Deus. E é a este mistério que o Espírito nos dá acesso. Paulo continua com uma analogia poderosa. Quem dentre os homens conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o que é de Deus, senão o Espírito de Deus. Reflitam sobre isso por um momento. Há pensamentos, sentimentos, memórias dentro de cada um de nós que ninguém mais pode conhecer completamente. Da mesma forma, há aspectos de Deus que só podem ser conhecidos através de uma conexão íntima com seu Espírito. Mas Paulo não para por aí. Ele nos dá uma notícia surpreendente. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça de Deus. Isto é revolucionário. Não estamos limitados a uma compreensão puramente humana e mundana da realidade. Através do Espírito Santo, temos acesso a uma perspectiva divina. Isto não significa que de repente nos tornamos oniscientes ou que podemos compreender completamente a mente de Deus.
Paulo deixa isso claro quando diz: o homem psíquico não aceita as coisas do Espírito de Deus, são loucura para ele. Há uma sabedoria que vai além da lógica humana, uma compreensão que transcende nossa razão limitada. É aqui que nossa leitura do Evangelho se entrelaça belamente com a mensagem de Paulo. Em Lucas, vemos Jesus ensinando em Cafarnaum, e as pessoas ficam admiradas com seu ensinamento, porque falava com autoridade. O que é esta autoridade senão a manifestação da sabedoria divina que Paulo descreve? Mas Jesus não apenas ensina com autoridade, ele demonstra um poder que vai além das palavras. Quando confrontado com um homem possuído por um espírito impuro, Jesus simplesmente ordena: cala-te e sai deste homem. E o espírito obedece. Este incidente não é apenas uma demonstração do poder de Jesus sobre as forças espirituais. É uma ilustração viva do contraste entre a sabedoria divina e a compreensão humana limitada. Os espectadores ficam tomados de espanto porque estão testemunhando algo que vai além de sua compreensão normal. Então, o que estas leituras significam para nós hoje? Como podemos aplicar estas verdades profundas em nossas vidas cotidianas? Primeiro, somos chamados a reconhecer nossa necessidade do Espírito Santo. Assim como não podemos ver na escuridão sem luz, não podemos verdadeiramente compreender as coisas de Deus sem a iluminação do Espírito. Isto requer humildade de nossa parte, admitindo que nossa própria sabedoria e entendimento são limitados. Segundo, somos convidados a cultivar uma intimidade com o Espírito Santo. Assim como desenvolvemos relacionamentos humanos através do tempo e da comunicação, precisamos dedicar tempo à oração, à meditação na Palavra de Deus, ao silêncio que nos permite ouvir a voz suave do Espírito. Terceiro, devemos estar abertos a uma transformação de nossa mente. Paulo diz que temos a mente de Cristo. Isto não acontece automaticamente. É um processo de renovação contínua, permitindo que o Espírito Santo desafie nossas suposições, expanda nossa compreensão e alinhe nossos pensamentos com os de Deus. Quarto, somos chamados a viver com a autoridade que vem de Deus. Assim como Jesus ensinou e agiu com a autoridade divina, somos chamados a viver nossas vidas com uma confiança que vem não de nossa própria força ou sabedoria, mas da presença do Espírito Santo em nós. Finalmente, devemos estar preparados para o espanto e a incompreensão do mundo. Quando vivemos pela sabedoria do Espírito, nossas ações e decisões nem sempre farão sentido para aqueles ao nosso redor. Como Paulo diz, as coisas do Espírito podem parecer loucura para o mundo. Mas é precisamente esta loucura que tem o poder de transformar vidas e comunidades. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a uma jornada de descoberta espiritual. Uma jornada que nos leva além dos limites de nossa compreensão humana, para as profundezas do conhecimento de Deus. Uma jornada que nos capacita a viver com a mesma autoridade e poder que vemos em Jesus. Imaginem como seria se cada um de nós vivesse plenamente nesta realidade. Se em cada decisão, cada interação, cada desafio, nos apoiássemos não em nossa própria sabedoria limitada, mas na infinita sabedoria do Espírito de Deus. Como nossas famílias seriam transformadas. Como nossos locais de trabalho seriam impactados. Como nossa comunidade seria renovada. Que possamos, como aquela luz que brilha de dentro, irradiar a sabedoria e o poder de Deus em um mundo que tão desesperadamente precisa de esperança e transformação. Que o Espírito Santo nos guie às profundezas de Deus, nos capacite com sua sabedoria, e nos use como instrumentos de sua graça e poder. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.